título é Namoro Cristão Separado para a Glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, Pai Santo. Me tome em tuas mãos, que seja meramente instrumento do Senhor agora, Pai. Fale através da minha vida. Em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Então, o nosso texto é Eclesiastes capítulo 11, do versículo 9 a 10. É que nós vamos... E diz assim o autor: Alegra-te, porém, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove de tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, são vaidade. Salomão, ele instrui aqui especialmente os jovens a aproveitar a mocidade antes que cheguem os maus dias. Com isso, o rei não está sugerindo que os jovens não tenham dificuldade alguma e que os mais velhos não têm alegria alguma. Está apenas fazendo uma generalização, afirmando que a mocidade é um tempo de prazer, antes que os problemas da idade mais avançada começam a se revelar. Ele trata que a pessoa, os jovens, e tanto como os não jovens, eles podem aproveitar a vida realmente, ter prazer na vida, mas o autor aqui depois ele vai discorrer como nós devemos ter prazer, como podemos ter alegria, e ele está colocando no texto que os jovens devem guardar o coração e os olhos, pois ambos podem fazê-lo pecar. Ele trata nesse sentido que faz com que os nossos olhos e o nosso coração, então ele vai tratar um pouco mais disso. Quando ele fala na oração aqui, no nosso texto, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, não é um incentivo a cair na folia e a satisfazer todos os desejos pecaminosos do coração. Antes, é uma lembrança para que os jovens desfrutem os prazeres relativos à mocidade e que jamais serão experimentados outra vez exatamente da mesma forma. Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, mas é sempre errado desfrutar os prazeres do pecado. Os jovens que cuidam da mente e do corpo, que evitam os pecados destrutivos da carne, dos seus desejos, que constrói bons hábitos de saúde e de santidade, tem mais chance de ser felizes na vida adulta do que aqueles que se entregam às loucuras da juventude e depois oram pedindo para não sofrer as consequências. Fazem coisas realmente para satisfazer só os seus desejos e depois entram em desespero, a sua consciência fica com a consciência realmente de culpa. Então, o texto fala que nós devemos guardar os nossos olhos e guardar o nosso coração. Então, novamente, o autor fala do que os jovens devem guardar o coração e os olhos, pois ambos podem fazê-lo pecar. Em Números capítulo 15, do versículo 39, o autor diz que as bordas estarão ali, para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. E essas bordas, no qual está sendo mostrado ali, significa fio torcido. E os israelitas receberam ordens de costurar na beirada das suas vestes essas bordas, a fim de lhes servirem de lembretes dos mandamentos de Deus, aos quais deveriam obedecer. Isso lhes servia de lembrete constante, pois era algo que sempre lhes sobressaía diante dos olhos. Então, de uma forma,
eles colocavam essas bolas, esses fios torcidos, para que os seus olhos, podendo verificar aquelas bolas, eles poderiam lembrar dos mandamentos no qual Deus tinha estipulado, para eles poderem saber os valores, a retidão, para eles não saírem realmente dos caminhos. Por isso que eles é lembrado, porque nós, como ser humano, nós devemos constantemente sendo lembrados dos nossos afazeres, da nossa conduta, e por isso que naquele momento usaram dessa forma para que os israelitas lembravam dos mandamentos, daquela ordem para que eles não desviassem dos caminhos do Senhor. E nós sabemos que o Salmo 119:11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É necessário que nós possamos primeiramente conhecer o Senhor, ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, conhecer o Deus Santo no qual a Bíblia nos trata, e ter um encontro pessoal com Cristo, para que dessa forma nós podemos entender o propósito de Deus para nossas vidas, e que nós possamos ter o desejo de guardar no nosso coração as palavras do Senhor, para que nós possamos conhecer o Senhor e conhecer os caminhos no qual Ele vai nos mostrando. E ainda Provérbios 4:23, o autor fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, observando que os autores, eles têm tratado que nós devemos nos guardar do nosso coração e daquilo que nós olhamos, para que nós não pecamos contra o Senhor. E o Provérbios, Salomão, da mesma forma, está dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Os ouvidos escutam e os olhos veem aquilo que o coração ama. Se poluímos a fonte da vida, as fontes, essa infecção espalha-se e logo desejos secretos transformam-se em pecado explícito e em vergonha pública. A Bíblia nos adverte a evitar um coração dissimulado. E coração dissimulado é fingir que não vê, não ouve e não sente. O salmista, no Salmo 12:2, ele diz: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então, um coração dissimulado, Deus está nos advertindo para que nós não possamos estar fingindo com as coisas de Deus, para que nós possamos não estar ouvindo, fazendo de conta que isso não é importante para nós, está sabendo que não tem nada a ver com isso. Ao contrário, Ele está mostrando para nós que nós não devemos ter, está divertindo para que nós não tenhamos um coração dessa forma, que nós possamos levar em consideração o que Deus está nos dizendo através da sua palavra. A Bíblia está nos advertindo que evitar um coração endurecido. Provérbios 28:14 fala sobre isso. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, coração endurecido, talvez vocês já ouviram pessoas dizerem assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Talvez vocês já ouviram pessoas assim, pessoas que realmente endurecem o coração, o próprio Deus dele é Ele próprio, e ele anda fazendo tudo segundo os seus desejos, e não dando importância para que a orientação que Deus tem para ele. E ainda, a Bíblia nos adverte a evitar um coração orgulhoso. Em Provérbios 21:4, ele fala que olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. O orgulho realmente nos traz realmente para dentro de nós mesmos, e nós somos nossos melhores advogados, porque nós achamos que nós podemos fazer tudo aquilo que tem na nossa mente, no nosso coração, que não agrada a Deus, porque nós somos donos do nosso próprio nariz. Talvez nós somos assim: eu já sei que eu quero, já sei o que eu faço, você já está ultrapassado. Talvez são assim que nós tratamos algumas pessoas, mas esse orgulho faz com que realmente nós nos afastamos do relacionamento para com Deus. E a Bíblia ainda nos adverte a evitar um coração incrédulo. Em Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então o autor aqui, quando ele usa
esse texto de Provérbios 4, 23, ele está falando que para que nós possamos guardar o nosso coração e dos valores que a sociedade tem nos colocado, esses valores no qual que são tudo relativos, valores no qual as pessoas possam fazer o que eles bem entendem, desde que eles não façam mal para ninguém, sem olhar os valores que Deus tem nos atribuído através da palavra. E o autor está nos advertindo para que nós possamos não ficar realmente dando razão e vazão por esses valores relativos, mas sim para os valores absolutos no qual Deus tem estabelecido na sua palavra. Quem de vocês, sem ser os mais veteranos, né, conhece essa figura aqui? Hã? Um fogão a lenha. E alguém já viu como que faz com que esse fogão a lenha venha a ser operado? Eu estou ficando mais velho, não estou ouvindo. Fala mais alto. Coloca a lenha, mas é simples assim? Então me explica como é que faz então. Joga o quê? Então nós temos que preparar a madeira, colocar a madeira, né? Depois ir lá, assoprar e ter um tempo até que aquilo pudesse realmente pegar fogo e ficar na temperatura ideal para depois fazer aquilo que era necessário. E se nós olharmos aqui, os sentimentos de uma mulher mais ou menos nós podemos comparar com o fogão a lenha. Os estímulos realmente de uma mulher mais ou menos nesse sentido, né? Ela tem que ser conversada, tem que realmente cuidar dos detalhes, o homem tem que realmente ser carinhoso, para que isso ela possa chegar realmente a ter, está sendo preparada para esse relacionamento, para daquele momento que vai colocar a sua sexualidade aflorar. Então ela tem demora, que ela tem os passos que ela possa acontecer. Mas nós vamos ver um vídeo agora, que é um vídeo realmente que vai nos chamar a atenção. Eu queria que vocês me ajudassem nesse vídeo aqui. Tem alguma diferença de relação com o fogão a lenha com essa pólvora? Sim ou não? Tem, não tem? Que os estímulos do homem é muito mais rápido exatamente do que os estímulos da mulher. O homem realmente é pelo olhar. Então, nós estamos olhando que hoje em dia, o namoro, muitas vezes, tem um namoro que as pessoas ficam se agarrando, ficam realmente se amassando, e às vezes a pessoa tem a moça querendo fazer um carinho no namorado, ele abraça ele, pula no pescoço dele, mas não imagina que ele realmente, os estímulos dele é um estímulo muito rápido, e os hormônios dele ainda aflora, e a pessoa não está percebendo disso. Ela está querendo fazer um carinho, mas não está percebendo que ela está defraudando aquela pessoa. Sentar no colo, né? A pessoa senta no colo, achando que é questão de confiança, tal. Isso está colocando defraudação. Então nós precisamos, o autor aqui está nos chamando para que nós possamos olhar que o homem, os estímulos do homem é muito mais rápido, e ele, quando ele olha, realmente é isso que vai aflorar o homem na sua sexualidade. Então é importante que as meninas tenham cuidado no relacionamento, para que nós não queremos colocar nenhuma uma situação, mas é para mostrar que realmente a conduta que Deus tem nos colocado, é importante que tenha esses conhecimentos, sabendo desses relacionamentos, porque senão vai começar a fazer com que a pessoa acaba pecando. Porque se uma menina dessa cria essa expectativa no rapaz, e ela não satisfaz ele vai encontrar satisfação de outra forma, ele vai acabar se masturbando e vai acabar pecando. Então nós precisamos realmente estar olhando qual é o contexto que o autor está trazendo para nós aqui. Por isso que é importante se guardar quanto aos olhos, guardar quanto ao coração. Ele está nos mostrando isso. Em Mateus, capítulo 5, daqui a pouco a gente vai entrar mais quanto a isso. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27 a 30, ele diz assim: ouvistes que foi dito,
não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá com o teu corpo para o inferno. Jesus assevera aqui a pureza da lei de Deus. E em seguida explica que a intenção dessa lei é revelar a santidade do sexo e a pecaminosidade do coração humano. Deus criou o sexo e protege essa criação. Tem autoridade para determinar como deve ser usado e para punir os que se rebelam contra as suas leis. A impureza sexual nasce dos desejos do coração. O olhar que Jesus menciona não é apenas casual e de relance, antes é um olhar fixo e demorado, com propósitos lascivos, que é propensão para a sexualidade. A pessoa está olhando com intenção, com desejo. Então é por isso que é importante que as meninas se cuidem quanto às vestimentas, né? Nós também não temos nada de colocar peso, mas é necessário, porque como o olhar do homem que chama, a menina chama a atenção dele através do olhar, e é necessário que ela possa realmente estar com uma roupa que não chama atenção, né? Não fica chamando atenção, para que não possa realmente atrair para essa questão do pecado. No versículo 10 de Eclesiastes, no qual nós lemos no início, ele diz que afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Os privilégios devem ser equilibrados com as responsabilidades pessoais. Os jovens devem remover a ansiedade do coração e a perversidade da carne. O termo traduzido aqui por desgosto significa aflição, dor interior, ansiedade. Quando vivemos dentro da vontade de Deus, temos a paz do Senhor em nosso coração. Os pecados da carne destroem o corpo e podem trazer julgamento eterno sobre a alma. A juventude é a primavera da vida, são vaidade, diz o pregador. Mas isso não quer dizer que essas etapas da vida sejam irrelevantes e representem perda de tempo. Pelo contrário, a melhor maneira de se experimentar a felicidade na vida adulta é o contentamento na velhice, é começar logo cedo na vida e evitar as coisas que causarão problemas no futuro. Os jovens que cuidam da mente e do corpo, que evitam os pecados destrutivos da carne, dos seus desejos, que constroem bons hábitos de saúde e de santidade, tem mais chance de ser felizes na vida adulta do que aqueles que se entregam às loucuras da juventude e depois oram pedindo para não sofrer consequências. O sentimento de culpa que traz quando a pessoa realmente entra nas loucuras da juventude, fazem coisas que são que vai trazer um peso para a sua consciência quando as pessoas se entregam aos prazeres desse mundo. E nós estamos vendo hoje, se nós olharmos, talvez se nós perguntássemos aqui para as pessoas que têm mais idade, como era o namoro na antiguidade, como que fazia o namoro, né? Era realmente você tinha um namoro que você ia para a casa da pessoa, dos pais, conversava com os pais, e você sentava junto com toda a família, conversava, você tinha um tempo com a pessoa, e para você sair com a pessoa sozinha depois para ir em algum lugar, realmente demandava tempo. Por quê? O objetivo daquele relacionamento era casamento. Eles estavam voltados para quê? Para montar realmente, formar uma família. Então aí o noivo, no caso o namorado, ia conhecer a família da futura esposa e assim sucessivamente. Pode ser que no relacionamento, quando eles começassem a se conhecer, pode ser que os dois entendiam que não eram uma pessoa para o casamento, mas eles tinham o objetivo real de casamento. Não era essa loucura que nós vemos hoje, que as pessoas estão no hoje ficar, né? Fica com um, fica com o outro, e nós vamos ver na frente aqui as consequências disso. Quais as consequências que de fato traz
da consciência de culpa, de relacionamento com a pessoa na fase adulta. Ela tem dificuldade por causa daqueles problemas que ela teve na juventude, na infância, e vem mostrando realmente que as pessoas, eles têm problemas depois de conduzir o seu casamento, o relacionamento com os filhos, e são consequências de um ato que teve lá, quanto a questão do sexo fora do casamento, das formas de ficarem com um, com o outro, e assim sucessivamente. Então, o namoro cristão, ele deve ter, aqui o verbo ter aqui, ele poderia ser colocado como receber, obter, alcançar, sentir, experimentar. Então, o namoro cristão, ele deve receber, o namoro cristão deve obter, o namoro cristão deve alcançar, deve sentir, e o namoro cristão deve experimentar. Então, o namoro cristão deve experimentar os momentos de oração, de comportamento, de ação de Deus em nossas vidas. A leitura da Bíblia juntos devem ser usados para nos dar força para as horas de tentações que dois jovens têm, especialmente no controle dos impulsos sexuais e no relacionamento físico no namoro. É importante que os dois possam estar tendo tempo de oração, os dois têm que estar tempo de sentar juntos para poder ler a Bíblia, estudarem a Bíblia, os dois têm que estar tendo tempo realmente de estar ali para glorificar a Deus, orarem juntos, para que se santificarem realmente, para que Deus possa dar condições para que eles possam não deixar realmente os seus desejos florarem e pecarem contra o Senhor. Se de fato estão querendo glorificar a Deus, estão querendo levar as coisas a sério, deve ser um princípio que deve experimentar. O autor aqui, quando fala do verbo, fala de experimentar, é você passar por aquela experiência, você realmente ter aquilo para a sua vida, e você possa realmente obter os resultados na sua vida. Ainda o autor fala, se o casal, se esse propenso namoro, não oram juntos no período de namoro e noivado, se não procuram ler e obedecer a palavra, se não há conversas francas e abertas sobre as dificuldades, não pensam que de repente, no primeiro dia de casamento, será automático orar, colocar a Bíblia como prioridade e organizar a vida conforme os princípios de Deus. Isso simplesmente não acontecerá. A pessoa pode falar, não, mas depois que casar vai mudar. Depois muda, né? Depois muda. Mas não é verdade. Se você tem essa experiência quando você namora, você pode levar isso para o casamento. Mas se você não tem essa experiência, você vai levar para o casamento essa experiência também. E você não vai ter esse estímulo de orar juntos, porque aí você já fala do casamento, agora já casei mesmo, agora já como se tem a possessão, ela é minha ou ele é meu, e as coisas de Deus ficam em segundo plano. Por isso que é necessário que o namoro cristão seja realmente para glorificar a Deus. O período de namoro e noivado é importante para construir o alicerce para um casamento feliz. E aqui o autor, a seguir, ele dá algumas sugestões. Primeiro, desde o início do relacionamento, planejem uma atividade em grupo, isto é, evitem longos períodos a sós, colocando-se em situações onde os seus impulsos seriam estimulados demais. O casal, ele pode ficar sozinhos dentro de casa, na escola, porque tem cheio de gente lá, mas os dois se sentem, por quê? Porque ele fica mais à vontade no canto lá, ele fica na escola, ele se sente à vontade de estar com a pessoa, e são estimulados, tem esse estímulo realmente na área sexual, e pode defraudar a pessoa. Cinema, cuidado, quando vai ao cinema, procura em lanchonete. Tudo isso é importante, mas nós temos que tomar cuidado. Convide pessoas, não fiquem sozinhos, porque quanto mais sozinhos o casal fica, nós estamos vendo que naturalmente isso vai sendo estimulados, e daqui a pouco há realmente a defraudação e cai em pecado. O autor aqui ele nos sugere realmente que se coloque realmente em situações, fique em grupo, convide mais pessoas, tenha realmente um tempo agradável, faça com que isso possa ser um ambiente saudável, um ambiente que esteja bom, e se aproveite, se divertem, mas não tenha condições de estimular sexualmente um ao outro.
Segunda sugestão aqui é estabeleçam regras de conduta coerentes com princípios bíblicos. Por exemplo, sejam francos quanto ao relacionamento físico. Às vezes as carícias estão sendo excessivas e há defraudação. Um tem que ter maturidade que o outro. Se nós estamos para glorificar a Deus, olha, nós estamos realmente passando do limite. Tem que ter realmente a sabedoria, essas condutas tem que ser conversado antes. Os dois têm que sentar e conversar sobre esses assuntos. Se os dois estão com interesse de glorificar a Deus, de fato deve estabelecer condutas, regras, planejam atividades, conversem um com o outro, não fique dando oportunidade para que possa ser um estimula o outro e acaba defraudando um ao outro. E nós temos um texto de 1 Tessalonicenses, que nós vamos ver a seguir, que diz assim, capítulo 4, de 3 a 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, a respeito disso, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Defraudar é roubar usando meios enganosos, ou tirar vantagem sobre o outro. Defraudar significa excitar ou despertar desejos sexuais na outra pessoa, que não podem ser satisfeitos dentro da vontade de Deus, que é o casamento. Então nós temos que tomar cuidado, que nós podemos estar levando a outra pessoa a pecar, e nós estamos pecando e conduzindo a outra pessoa a pecar, quando nós estamos defraudando, quando nós estamos realmente fazendo carícias que vai nos conduzir realmente a pessoa a ser excitado, e ela não vai ter condições de satisfazer dentro da vontade de Deus. Por isso que nós não devemos estar dando condições, porque nós estamos levando a pessoa a pecar. Esse defraudar traz o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, se nós olharmos dentro do contexto, a pessoa com sentimento de culpa, ele pode ser levado até onde? Pessoas podem tirar a própria vida, não é isso? O sentimento de culpa, dependendo do conceito, da onde a pessoa se encontra, aquilo que ele vai pesando sobre a pessoa, e a pessoa realmente pode chegar a esse sentimento de culpa. E essa é uma imagem que a pessoa está com sentimento de culpa, realmente ela está vendo. Então a palavra defraudar também significa utilizar como se fosse sua propriedade de outra pessoa. Aqui, jovem que está namorando, tanto ele como ela, o seu namorado não é a sua propriedade, e vice-versa também. Então o que acontece com muitos casais? Ele pega a pessoa como se fosse dele, e não deixa conversar com ninguém, só pode falar com ele, e tudo que ele fala, é absolutamente verdade absoluta, é tudo isso, e não tem contato com ninguém. A pessoa põe uma redoma, ou ela ou ele, os dois ficam realmente parecendo que isso é prejudicial do relacionamento. Nós estamos olhando aqui que isso é prejudicial. O autor está nos mostrando que essa forma é uma forma de defraudar também, que a pessoa, o seu namorado não é sua propriedade, ele ou ela pertence ao Senhor. E ele fala que nós devemos tomar cuidado quanto a isso. Tem que se relacionar e tomar muito cuidado contra a gente colocar uma redoma numa outra pessoa. Nós estamos dando o direito dessa pessoa de realmente se relacionar com outras pessoas, e nós estamos pondo uma carga nessas pessoas, e isso não faz bem para o relacionamento. Esse relacionamento está fadado a não dar certo no futuro, ter problemas, porque isso vai criar uma dimensão maior se realmente os dois virem a se casar. Então ele está dizendo aqui, portanto, que
essa questão do namorado, não é da propriedade, e não deve ser assim, os dois têm que se conversar sobre isso, têm que se relacionar. Se tiverem com dificuldades, procura aconselhamento, né? É importante ter aconselhamento, procura uma pessoa realmente que é do Senhor, pessoa que está comprometida com o Senhor, que tem maturidade espiritual, e procura aconselhamento para que possa ter um aconselhamento, para que as coisas possam acontecer da maneira que possa agradar a Deus. Portanto, se essa questão de defraudar continuar dentro dessa redoma, portanto, a promiscuidade antes do casamento representa roubar do outro a sua virgindade, que deve ser levado para o casamento, isto é, defraudar. E se nós formos olhar lá, pegar essa palavra promiscuidade, nós podemos olhar no dicionário que fala de comportamento que viola o que é considerado moral. Então, se nós estamos dentro de promiscuidade, nós estamos moralmente fora dos contextos dos valores que Deus tem estabelecido. Moral, que é onde nós colocamos dentro do conceito dessa sociedade. Ele está colocando. E isso é uma forma de defraudar. Ou ainda, ele fala que é relacionamento com vários parceiros sexuais. A pessoa que namora um, vai para a cama com aquele, depois namora outro, vai para a cama com aquele. Está falando realmente desse conceito. E isso traz um sentimento de culpa. Isso traz realmente, a pessoa pode estar com esse sentimento e as coisas possam tomar proporções no seu íntimo. O peso que traz para ela pode ter consequências com ela mesma e com as outras pessoas no futuro. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que nós lemos ali, Paulo trata do nosso relacionamento físico. A vontade de Deus é a nossa santificação. Isso quer dizer pureza moral. É a separação dos padrões imorais da sociedade e a aceitação do padrão de Deus. Se nós estamos com o desejo de levar um namoro, um padrão para glorificar a Deus, o padrão de Deus que vai, o namoro que vai realmente fazer com que as pessoas possam conhecer a Deus através desse relacionamento, nós devemos estar olhando esse padrão moral que Deus estabelece. Nós devemos aceitar em primeiro lugar o que é um namoro de separação para Deus, um namoro de santificação. E nós vamos ter o desejo de poder conversar um com o outro, de ter aconselhamento, para que nós possamos fazer aquilo que agrade a Deus, para que as pessoas no qual possa estar vendo aquele casal, possam olhar, é diferente. A sociedade, alguma coisa está diferente. Chama atenção e as pessoas possam enxergar Cristo Jesus naquele relacionamento. Então é isso que o autor está chamando aqui em Tessalonicenses, do capítulo 4. Ele está falando tratando desse relacionamento físico exatamente, falando que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, separados para a glória de Deus. E isso faz com que, dentro desse contexto, nós possamos agradar a Deus no nosso relacionamento, o relacionamento daquele casal. Ainda, nesse capítulo 4, coloquem a Bíblia como regra de fé e prática. Isso que quer dizer que vocês vão estudá-la juntos e procurar aplicações práticas. Então é importante que, se nós queremos santificação, nós só vamos encontrar realmente nas instruções que a Bíblia nos traz. Se nós vamos encontrar uma vida moral, juntos nesse namoro, nós devemos buscar a orientação que Deus nos dá através da sua palavra. Ainda, desenvolvam um espírito de louvor e oração. Serão momentos entregando uma certa atividade a Deus, ou depois de uma conversa sobre um problema, ou louvor por uma vitória. Ore, fale com Deus, juntos, desenvolvam um espírito de louvor, um espírito realmente que possa, as suas atitudes, glorificar a Deus. Procurem ter comunicação aberta. Um dos maiores problemas no casamento é a falta de comunicação, ou a comunicação não aceitável, como, por exemplo, gritarias, brigas e etc. Aprendam logo de início a manter uma linha de comunicação aberta entre vocês
e o Senhor. Quando um fala, o outro entende, será que eu me expressei da forma que eu queria que ela me entendesse? Aí quando a outra pessoa, aí a comunicação. Então quando a comunicação precisa realmente ser estabelecida entre os dois. Será que eu falei, ela entendeu, mas ela tem que mostrar para mim que entendeu? Aí a comunicação é importante, que nós conversamos assim, porque às vezes eu falo alguma coisa para alguém, achando que eu falei que eu queria falar, mas eu falei uma outra coisa, ela entendeu diferente, e ela pode não dar muita importância naquilo que eu falei. Então é importante que essa comunicação seja estabelecida de uma maneira clara, de uma forma no qual a pessoa possa entender e te dar a resposta que ela entendeu. É importante que nós temos esses pontos aqui que o autor tem levantado para que nós possamos levar em consideração dentro de uma questão de um namoro que seja separado para a glória de Deus. E nessa linha de nós estarmos olhando esse namoro cristão, desses pontos no quais o autor está falando de defraudação, de relacionamento sexual, nós vamos ver agora um quadro que fala aqui o que se perde fazendo sexo antes do casamento. O que se perde? E o que se ganha? Qual é o que se ganha, o que se perde? Então, o que se ganha fazendo relacionamento sexual antes do casamento é uma breve sensação agradável, é um prazer momentâneo, mas o que se perde? Joga fora a sua chance de conhecer o verdadeiro amor, é arriscado. Você perde a possibilidade de conhecer o perfeito plano de Deus, pode destruir sua vida toda. Faz você desvalorizar-se a si mesmo, si mesma, pode causar grandes problemas. Produz um sentimento de culpa, pode levar a um casamento incompatível. Pode ter uma grande decepção, pode arruinar seu casamento e sua felicidade. Então, com esse quadro aqui exposto, o primeiro ponto aqui ele fala que o sexo antes do casamento pode arruinar suas chances de conhecer o verdadeiro amor. Uma moça comete um erro trágico quando tenta conseguir amor através do sexo. O verdadeiro amor pode resultar em compromisso, casamento e sexo, mas o sexo não resulta no verdadeiro amor. Ao contrário, geralmente destrói a oportunidade de conhecer o verdadeiro amor. Traz desconfiança. Quando acontece, a pessoa, ele quer ter o compromisso, prender a pessoa através do sexo, traz desconfiança. A pessoa passa a vida inteira tendo problema de relacionamento com a pessoa, porque se fez isso antes, pode fazer também. Aí há muita divergência, essa desconfiança ela vai para o casamento pela vida toda. Então, o autor aqui diz que o verdadeiro amor pode resultar em compromisso, casamento e sexo, mas o sexo não resulta no verdadeiro amor. No ponto 2, ele fala que o sexo antes do casamento faz perder a oportunidade de conhecer o perfeito plano de Deus. Uma das ideias totalmente erradas é que o sexo é somente uma emoção vibrante que se pode gozar com qualquer pessoa. Isso barateia o sexo e desrespeita certos fatos sobre como Deus nos fez. O sexo não é somente o ato físico, mas é a união de duas pessoas em uma só. É uma experiência tão íntima que parte de você fica para sempre com a outra pessoa e parte dela fica com você. Quando você finalmente se casa, não será possível dar 100% de si mesmo, si mesma, para o seu cônjuge. Por quê? Porque você já deu uma parte de si mesmo para outro. Fazer isso levianamente não somente é tolice, mas é ignorar a maneira como Deus nos fez. Quando isso acontece, você realmente, antes do casamento, quando você casa, você já não tem mais o 100% para aquela pessoa. Sexualmente, você já realmente não está atrativo dentro da vontade de Deus. Marcos, capítulo 10, o verso 7 e 8 diz assim: por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne.
O autor aqui usou o sentimento do versículo a fim de proibir a prostituição, visto que o princípio de uma só carne, que deve prevalecer no matrimônio, qualquer atitude diferente viola os princípios que Deus estabeleceu. Nós queremos nos doar 100% com o nosso futuro esposa, o futuro esposo, tem que de fato andar dentro dos princípios, dos valores de Deus. Se cuidar, ter condições de ter um namoro realmente que vai levar a conduzir para que você possa dar 100% de você mesmo no relacionamento, no casamento. Número 3, o sexo antes do casamento faz desvalorizar-se a si mesmo. A Bíblia diz que um jovem deve aprender a guardar seu corpo com honra e não seguir com os imorais. A pureza de um jovem é sem preço. Infelizmente, muitos não reconhecem isto, até serem tarde demais. Às vezes, uma jovem tem o desejo de ser amada e confunde o impulso sexual de um rapaz com o amor que ela procura e se entrega a ele. Ela se desvalorizou aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. E a pessoa sai com uma pessoa e depois aquela pessoa realmente acaba sendo desvalorizada e de qualquer forma acaba indo esse comentário. As pessoas, os homens, infelizmente, talvez, mas a grande maioria, quando vive dessa forma de promiscuidade, andando assim, com uma pessoa aqui, com a outra lá, ele trata a pessoa como um troféu. Mais uma para minha galeria. Ele trata quando realmente as coisas não são com amor, não está tratando as coisas realmente. O objetivo dele é só ele usar a pessoa até que ele conseguir a parte sexual. O que ele faz? Ele trata isso como um troféu. Ele acha que ele é mais uma pessoa. Ele tem lá como troféu. Ele vai trazendo isso e depois que ele conseguiu, ele não dá mais valor para a pessoa. Por mais que ele demonstre que ele ama, que ele fala que ele ama, que ele é isso, que ele é aquilo, mas o objetivo dele, de fato, ele vai querendo só como troféu. Se ele a ama de verdade, se ele tem desejo de levar você para o casamento, ele vai esperar o casamento. Senão, ele vai insistir com a menina até ele conseguir o objetivo dele, e depois ele vai descartar. Ele conseguiu o troféu que tanto ele almejava, e aquilo vai ficar para ele como que ele tinha como um alvo de alcançar aquele prazer e colocar aquilo lá como um troféu na galeria dele. E ele vai partir para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente. Por isso que é importante que os dois estejam procurando fazer a vontade de Deus. Salomão, no Provérbios 1:7, provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade e a igualdade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, que é bom senso. Ouça o sábio e cresça com prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, que vem do Senhor. Então é importante que nós possamos olhar aqui, no verso 2 de Provérbios, ele fala que Salomão, neste versículo, significa inteligência moral e religiosa, ou seja, o conhecimento da lei moral de Deus no que diz respeito às questões práticas da vida. É importante que nós possamos buscar essa sabedoria que vem do próprio Deus. Então, e no versículo 4 de Provérbios, o bom siso, que está falando de bom senso, no hebraico significa poder de planejar. Ou seja, ter bom senso suficiente para tomar boas decisões, decidir quanto ao próprio curso da ação. Um jovem teria de aprender a resolver com propósito por qual caminho deveria seguir, o que deveria e o que não deveria fazer.
Então tem que ter o bom senso, poder de planejar, planejamento, relacionamento, planejamento, devemos planejar o relacionamento. No verso 7, ele fala: se de fato tememos ao Senhor, quando ele fala o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele fala: se de fato tememos o Senhor, reconhecemos de coração que Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Esse temor significa respeitar Deus em função de quem Ele é, ouvir com cuidado aquilo que diz e obedecer a sua palavra, cientes de que nossa desobediência o desagrada, rompe nossa comunhão com Ele e faz sobreviver sua disciplina. Se nós queremos um relacionamento com Deus, um namoro no padrão de Deus, nós devemos reconhecer quem Deus é. Esse temor no qual o autor diz aqui, ele fala que nós devemos reconhecer quem Deus é, o Deus Criador, reconhecer um Deus santo, que é um Deus soberano, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Nós devemos reconhecer os seus princípios e os seus valores, que é valores absolutos, valores que não mudam. Para Deus, pecado é pecado. E por isso que é importante nós conhecermos esse Deus e procurarmos nos relacionarmos com esse Deus e buscarmos andar de acordo com a sua vontade, os seus preceitos e dar ouvido àquilo no qual Ele tem estabelecido através da sua palavra, para que nós possamos agradar a Deus, andar nos princípios de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas ao fim dá caminhos de... fala aí, Provérbios 14:12 fala sobre isso. Então é importante que nós olhamos o caminho de Deus, porque às vezes nós queremos andar pelos nossos próprios narizes, pelas próprias nossas intuição. Não, ouve Deus, deixa Deus falar com você, deixa Deus, para que nós possamos andar nos caminhos que Deus estabeleceu, que nós vamos agradar, nós vamos estar temente a Deus e vamos fazer aquilo que agrada a Deus, inclusive no nosso relacionamento, no namoro. Não se trata do medo, temente a Deus não se trata de medo de servir, de um escravo diante de um senhor, mas sim do temor reverente e respeitoso de uma criança diante dos seus pais. A reverência afetuosa que leva o Filho de Deus a sujeitar-se humildemente e cuidadosamente à lei do seu Pai. Ele vai ouvir a voz de Deus e vai dizer: sim, Senhor, eu quero de fato andar nos teus valores, eu quero de fato andar nos teus princípios, eu quero que o Senhor fale comigo e eu quero obedecê-lo, eu vou realmente procurar fazer a sua vontade. Essa deve ser uma vida de uma pessoa que é temente, se sujeita, se humilha perante Deus e quer que Deus possa trabalhar na sua vida para que ele tenha realmente o desejo de agradar a Deus e fugir da impureza, do pecado. No quarto aspecto do nosso quadro aqui, ele fala que o sexo antes do casamento produz um sentimento de culpa. Deus lhe deu uma consciência e você tem de viver com ela. Uma mulher de 42 anos escreveu: quando eu era jovem, caí em pecados que mancharam a minha vida. Esses pecados secretos foram cometidos na juventude e tenho chorado muito em arrependimento, pedindo que Deus me dê paz e me alivie dessa terrível culpa. Se você pode ter alguns instantes de prazer pelo sexo antes do casamento, mas não vale a pena o preço que vai pagar. Então essa mulher, ela colocou nesse estudo falando sobre isso, que ela lá na juventude, ela realmente cometeu tudo isso na juventude e ela tinha 40 anos, e todo esse período da vida dela, a consciência dela estava o quê? Acusando ela daquilo que ela tinha cometido. Então, é importante que nós estamos tendo o privilégio de conhecer os princípios de Deus, estamos tendo o privilégio de poder andar de acordo com os valores de Deus, tendo o privilégio de poder realmente saber a vontade de Deus, e por isso que é importante que nós tenhamos essa liberdade de falar sobre esses assuntos,
para que nós possamos ter o quê? O desejo de não ter, fazer a coisa correta, para que nós possamos, como vimos no início desse estudo, que tudo aquilo que nós fazemos na juventude vai dar aprazimento na nossa velhice, vai ser muito bom em todo o tempo no qual nós vamos conviver e viver com a pessoa. Nós não vamos viver com sentimento de culpa, viver realmente não dando 100% daquilo que nós poderíamos dar. E nós, em João capítulo 8, todos conhecem a questão fala da mulher adúltera. Quando o acontecimento ali, que nós sabemos que todas aquelas pessoas queriam acusar aquela mulher adúltera, Jesus escrevendo lá no chão, ele disse para as pessoas, quem não tem pecado, na sua consciência, o que veio da consciência daquelas pessoas? Sentimento de culpa, não foi isso? Cada um foi saindo e eles foram realmente, eles te trouxeram, não? Aquilo a pessoa leva realmente isso, está levando para a sua vida. Em João 8:9 diz, mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, o sentimento de culpa faz com que a pessoa fica trazendo momentos de problemas dela com ela mesma em tempo de relacionamento e dela para com Deus. E agora, nós vamos ver aqui alguns pontos do processo que leva as pessoas a caírem no pecado da imoralidade sexual. O primeiro dele, fala ali, o desejo de conhecer tudo que puder sobre o sexo oposto. Tem pessoas que ficam curioso para que possa saber, e ele fica procurando, a sua mente só fica trabalhando nisso aqui, e isso vai trazendo o quê? O seu coração, e automaticamente vai trazer para as suas atitudes. Então essa busca incessante, essa curiosidade para ficar sabendo de tudo realmente sobre o sexo oposto, ele acaba sendo estimulado a cair nessa armadilha da imoralidade. Então tenhamos que ter cuidado quanto a esse desejo de ficar querendo reconhecer o que puder sobre o sexo, ficar querendo saber de relacionamento daquilo, daquele outro. E nós temos, infelizmente, hoje nós temos internet, jornais, revistas que explora muito isso. A indústria do sexo, dos jogos, é o que mais cresce nesse país, a jogatina e do sexo é o que mais cresce nesse país. Então isso pode ser um atrativo, a pessoa fica com essa curiosidade, atrai e ela pode cair no pecado da imoralidade em função, porque isso, o desejo começa a aflorar. A mente dela vai fazendo o quê? Vai só trabalhar nisso, vai ficar estimulado até ela cair na imoralidade. O segundo ponto que leva uma pessoa a cair no pecado da imoralidade sexual é a apreciação de filmes e literatura que são sexualmente provocativos, mesmo sabendo que não são saudáveis à vida espiritual e emocional. A pessoa, ele vai querer olhar pornografia, revistas, jornais, tudo isso filmes, né? Infelizmente hoje está muito disseminado isso. Por isso que nós devemos ter uma vida que leva realmente os princípios de Deus, que os valores que Deus, guardar a palavra de Deus no coração, para que nós não sejamos atraídos para cair nessa armadilha. Porque esse desejo desse material, da apreciação desses filmes, literatura, que vai atrair. E vocês podem observar, a maioria das propagandas, que a venda é para os homens, o que eles colocam? O que eles colocam de atrativo no produto? Pode ver, vai vender carro, o que eles fazem? Colocam, por quê? É o que atrai os homens. Bebida alcoólica, colocam lá. Então tem uma série de coisas que eles estão trazendo para que possa realmente atrair, são provocativos. E infelizmente o ser humano, né, o homem, como ele é atraído pela visão, pelo olhar, ele pode cair nessa provocação, ele pode cair na imoralidade sexual. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós assistimos, aquilo que nós olhamos na internet, nos celulares, né, nos jornais, na revista, na televisão. Muito cuidado quanto àquilo que nós vamos olhar. Ainda,
Ao que leva as pessoas a caírem no pecado da imoralidade sexual é o material sexualmente provocante, leva a pessoa a se envolver em fantasias eróticas, culminando com a masturbação. Nós estamos vendo, pessoas começam a olhar esse material, ele está sendo vendo coisas, a sua imaginação começa a realmente fazer com que ele vai cair no pecado da imoralidade. E isso nós estamos vendo que desagrada a Deus. A pessoa, ele pensa que está só ele e ele, né? Mas a pessoa está ele, mas Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós devemos cuidar daquilo que nós olhamos, cuidar daquilo que nós ouvimos, tomar cuidado com esse material. A pessoa, a cair ao pecado da imoralidade, a pessoa começa a procurar outros para conversar sobre as suas fantasias e perguntar sobre as suas aventuras sexuais. A pessoa quer... E aí um começa a querer contar vantagem mais do que o outro, né? E começa falando de coisas, aí aquilo vai estimulando a pessoa a cair na imoralidade. Eu estou falando isso dos homens, mulheres, e isso é para todos, né? Essas fantasias. Tomar muito cuidado com isso, do assunto. Se tem algum assunto, alguém começar, pede licença, sai do ambiente, né? Se tá procura sair, se for na escola, no trabalho, onde quer que seja, procura realmente se retira desse assunto para que não tenha esse estímulo. Em Provérbios capítulo 5, a partir do versículo 15, ele diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Salomão aqui compara desfrutar o amor dentro do casamento com o beber a água pura de um poço novo. Enquanto cometer pecado sexual é como beber a água contaminada da sarjeta ou de um esgoto. O sexo dentro do casamento é um lindo rio que oferece vida e refrigério, mas o sexo fora do casamento é um esgoto que contamina tudo o que toca. É só nós pensarmos, vamos conjecturar aqui, vamos pensar num esgoto. Vamos pensar num esgoto, realmente aquele esgoto céu aberto, que antigamente tinha muito isso. Então, vamos pensar no esgoto, e o Salomão que faz a comparação, como que realmente é aquilo que realmente traz só problemas, o mau cheiro, tudo aquilo que realmente possa estar, é só para conjecturar, como que de fato ele está fazendo a comparação quanto à água limpa e quanto a andar no esgoto, quanto à imoralidade sexual. E agora aqui nós vamos, dentro desse contexto, olhar para a vida de amor, porque tudo isso, no relacionamento, fala muito de amor, né? Nós temos ali o que é paixão romântica. O que é paixão romântica? É quando a pessoa está apaixonada, como é que a pessoa fica? Antes de nós falarmos aqui, como é que é? Olha a cara desse rapaz aqui, né? Como é que nós podemos pensar num apaixonado? Né? Ele fica no mundo da lua, né? Ela fica no mundo da lua, não fica? Os dois ficam parecendo que está... Então, uma paixão romântica é o estado de ficar completamente levado por uma atração a alguém. O dicionário a chama de amor cego. Em outras palavras, você fica tão envolvida ou tão envolvido pela atração que não sabe o que está fazendo. A pessoa envolvida numa paixão romântica não pode pensar de outra coisa ou em outra pessoa senão naquela por quem está apaixonada. Uma paixão é uma experiência excitante, altamente emocional, mas nunca dura muito tempo, porque não é amor verdadeiro. Paixão, ela tem começo, meio e fim. E a pessoa apaixonada, ela fica só com os olhos na pessoa. Tudo que a pessoa faz é isso. Pode outra pessoa falar para ela: olha, cuidado, pensa que está. Mas ela
só vê as qualidades naquela pessoa no qual está apaixonada. Um dos sinais de paixão é que você é levado a idolatrar aquela pessoa. Aquela pessoa, você coloca ela no ponto, né? Deus ficou em segundo plano. Você idolatra aquela pessoa, você acha aquela pessoa o máximo, você só quer estar com ela, só quer falar dela, só quer pensar nela, e você, tudo gira o quê? É em função da pessoa. Uma paixão é uma experiência excitante, atualmente emocional, mas nunca dura muito tempo porque não é amor verdadeiro. Um dos sinais da paixão é que é levado a idolatrar aquela pessoa. Tudo que ela diz ou faz parece perfeito para você. Você não vê nenhuma falha nela. Outras pessoas podem ver bastante sinais de perigo, mas você não os pode ver porque está cego pela paixão. A pessoa apaixonada normalmente fica desorganizada e os seus afazeres ou compromissos. Normalmente, isso não é uma regra, mas acontece, a pessoa que está apaixonada, ela coloca tudo naquela pessoa, tudo que ela vai fazer, o que ela vai pensar. Normalmente ela tem uma queda de rendimento na escola, ela tem uma queda de rendimento no trabalho. Isso é, dentro dos especialistas aqui, não está dizendo que seja mas isso acontece. As pessoas, ela tem essa queda de rendimento, porque ela está focada somente naquela pessoa. E ela está colocando aquela pessoa como se fosse realmente tudo em sua vida. As outras coisas ficam para o segundo plano, e ela acaba realmente tendo problemas. Então, é muito perigoso quando as pessoas estão envolvidas nessa paixão romântica. Mas, nós, entrando na questão do amor, que tem que estar envolvido num relacionamento, e o amor, nós podemos ver na realidade, há vários tipos de amor. Na antiguidade, os gregos usavam pelo menos 3 palavras para identificar o tipo de amor a que estavam se referindo. A primeira palavra é eros, que se refere ao amor sexual. Descreve os sentimentos eróticos entre homem e mulher. Daí vem a palavra erótico. No plano de Deus, esses sentimentos devem ser expressados no casamento. O segundo tipo de amor é chamado de filéu, que descreve o amor entre pais e filhos e entre irmãos. É o amor fraternal, de amizade, camaradagem e comunicação. O amor filéu é importante no relacionamento conjugal e se desenvolve com o tempo. O terceiro tipo de amor é o mais profundo e o mais sublime de todos, é o amor ágape. Esse amor caracteriza Deus, é o amor mencionado por Jesus em João 3,16. E eu queria que vocês me ajudassem agora a falar esse João 3,16. Quem pode ajudar lá? Vamos lá? Por quê? É esse amor, que é amor incondicional, é um amor que não espera nada em troca, é esse amor no qual ele está dizendo que é sublime de todos, porque esse amor caracteriza Deus. Quando esse amor está envolvido no relacionamento, Deus está dentro da vontade dele, ele está expressado esse amor nesse relacionamento. É o amor que encontramos em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 a 7. Um casamento fundamentado no amor ágape pode sobreviver a qualquer tempestade ou crise que a vida traz. Mas por quê? Porque está ligado à fonte eterna e poderosa. É um relacionamento entre 3 pessoas, né? O Espírito Santo. Então está dizendo da mulher, do homem e do Espírito Santo de Deus. Ele fala, mas por que pode estar realmente essa crise? A pessoa pode ter condições de poder tratar a situação naquele problema de relacionamento. Porque quando nós vamos se relacionar, pode namorar e vamos casar, nós lemos de pessoas, de famílias diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes,
e nós vamos colocarmos dentro de um relacionamento, por isso nós precisamos conhecer. O namoro é para que nós possamos nos conhecermos, sabendo realmente aquilo que vai, para que, por mais que nós ainda namoramos, quando casa, nós temos algumas divergências, né? Se nós formos pedir aqui para os veteranos aqui, pode ter certeza que tem alguma coisa que aconteceu depois que se casaram, né? Em 1 Coríntios 13, 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. O amor paciente ou longânimo é lento para irar-se e não se ofende ante o primeiro insulto. A paciência é uma qualidade formada no homem, dependendo do desenvolvimento e progresso espirituais para ser possuída. Não é produto da vontade e do esforço humano. Esse amor custa ficar zangado ou irritado. Ele nunca levanta a voz ou perde a calma. Ele está pronto a suportar as adversidades promovidas pelo outro. Então, a pessoa realmente vai ponderar, porque ele está com o seu amor ágape, o amor de doação. Ele, mais que a outra pessoa ainda está descontrolada, ele ainda vai estar querendo que as coisas se acalmem, se resolva. Ele vai estar buscando realmente as coisas acontecerem de uma forma que seja glorificando a Deus. Esse amor é paciente, ele amor é benigno. Esse amor é muito criativo. Ele demonstra consideração às pessoas mais chegadas. Ele procura elogiar em vez de criticar, né? Falar para a pessoa, para a esposa, né? A namorada, né? Que bonito, que essa roupa está bonita, as coisas, fazer elogio. Dedica tempo aos amigos através de atos de bondade. Ele procura o melhor no relacionamento com os outros. Sempre sabe ver algo positivo nas pessoas. Ele sempre está altruísta, pessoas realmente que está colocando o outro na sua frente. Ele quer realmente ajudar as pessoas, ele não fica só olhando os defeitos. 1 Coríntios 13, 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. O amor não se comporta sem boas maneiras, não se faz arrogante, mas observa a moderação. O amor não é egoísta, mas sempre se mostra altruísta, o outro centrado. Nós colocamos o outro realmente em evidência. Nós queremos ajudar a outra pessoa. Nós não estamos olhando só para os nossos desejos, olhando só para nós mesmos. O amor não busca o próprio aprazimento, o seu prazer, a própria reputação, a própria bem-aventurança, porquanto, como algo geral, nada busca que queira apenas para si mesmo. Não é grosseiro, sarcástico ou cínico. Ele respeita os outros e demonstra cortesia. É discreto e sabe a maneira correta de tratar pessoas em qualquer situação. No versículo 6, ele diz: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor jamais se alegra quando outros cometem maldade. O erro também não se alegra com a queda alheia, não se alegra com a fraqueza de outros, resultado do pecado, a fim de exaltar-se em sua própria suposta retidão. Nem se alegra ante o ciúme, a inveja, qualidades negativas essas que se deleitam ante a ruína alheia. Esse amor alegra-se muito quando a justiça reina, mesmo que outra pessoa receba o elogio que ele mesmo merecia. Ele sempre procura saber a verdade diretamente da própria pessoa e não através de outras pessoas. Ele é sincero, ele vai realmente verificar, não fica com fuxico, não fica com fofoca, não. As coisas são resolvidas entre as pessoas. No amor, no versículo 7, fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor é capaz de viver em harmonia com as incoerências e inconstâncias dos outros. Ele pode suportar qualquer tipo de provocação ou angústia. Ele pode entender as fraquezas dos outros. Esse amor crê que Deus está agindo na vida da outra pessoa. Por isso, espera que o melhor acontecerá com ela.
não há nada que este amor não possa suportar. Ele não fica desanimado, nem triste e perseverante. Ele prevalece contra todos os obstáculos. E olhando para esse relacionamento, para esse namoro, e nós podíamos estar falando aqui, será que aí nós estamos preparados para namorar? Será que a idade certa para namorar? Como é que nós estamos, olhando dentro desses princípios que Deus tem estabelecido? Qual será a idade certa? O que nós podemos pensar? Como que nós poderíamos avaliar a melhor maneira? Ou como que nós poderíamos ter uma avaliação se nós estamos dentro da vontade de Deus para namorar? Qual a idade certa para namorar? Então, o primeiro momento aqui, nós vemos o emocional. O emocional é sentimento que altera o comportamento normal de um ser. Será que nós estamos emocionalmente preparados para namorar? Será que nós estamos emocionalmente, nós estamos realmente preparados para que nós possamos ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos querendo ter aconselhamentos, seguir os aconselhamentos? Será que nós não vamos ver só os nossos sentimentos, nossas paixões, nossas loucuras? Não, ao contrário, nós vamos realmente colocar os nossos sentimentos nos valores que Deus tem estabelecido? Será que nós estamos preparados emocionalmente? Será que nós estamos preparados moralmente? Moral é um conjunto dos princípios e valores de conduta do homem. Onde nós vamos encontrar moral? Esse conjunto de princípios que não altera se não for nos valores que Deus tem estabelecido. Se nós estamos moralmente preparados realmente para poder namorar, nós estamos ouvindo esses conjuntos de princípios, dos valores que Deus tem estabelecido, e nós queremos nos colocarmos nesse conjunto, nos colocarmos dentro desses valores, para que nós possamos estar aqui moralmente. Nós não vamos olhar na moralidade que Deus tem, que a sociedade tem colocado, a forma de namorar, de ficar se agarrando, de ficar se... Nada disso que nós vimos aqui. Nós vamos buscar esses princípios morais que Deus estabeleceu para que nós possamos namorar para glorificar a Deus. Será que nós estamos preparados moralmente? Será que nós estamos preparados socialmente? O social é que tem tendência para viver em sociedade, interdependentes, nós somos dependentes um do outro. E será que nós estamos pensando na nossa maneira de estudar? Queremos fazer a faculdade ou fazer o nosso estudo e para ter uma profissão? Será que eu estou pensando que eu tenho que vou ter o objetivo de casar com aquela pessoa, mas eu vou ter que ter realmente uma profissão, eu vou ter que trabalhar? Como que eu estou pensando? Será que socialmente eu estou realmente envolvido em valores no qual eu estou pensando e ter uma condições de sobrevivência, ter condições de viver nessa sociedade, mas sabendo dos princípios, e eu quero realmente me dedicar nos meus estudos e ter uma profissão, realmente ter condições para que eu possa estar no contexto social? E será que eu estou preparado espiritualmente? Da natureza do Espírito? Será que o Espírito Santo está conduzindo o meu namoro, o nosso namoro? O Espírito Santo, eu quero que ele conduza a minha vida. Será que eu tenho uma vida cristocêntrica? Será que eu tive já um encontro pessoal com Cristo e eu desejo que Deus possa conduzir a minha vida? Quando nós possamos olhar nesses princípios que foi estabelecido aqui, nas questões que o autor aqui nos conduziu nesse estudo, nós temos que olhar se nós estamos emocionalmente, moralmente, socialmente, espiritualmente, para enfrentarmos essas condições, amar as pessoas do ponto de vista que Deus ama, fugir das tentações, andar com as verdades um com o outro, sendo sincero, ter tempo de estudo bíblico, oração juntos, e as pessoas, e que nós possamos ter uma vida dedicada ao Deus, e ter a tendência, o interesse genuíno com a pessoa, não de defraudar a pessoa, não de conduzir a pessoa a pecado, não, ao contrário, de edificar essa pessoa, fazer com que ela possa crescer no conhecimento do Senhor, conhecendo os valores do Senhor, e poder realmente, se esse namoro não der certo, mas pelo menos a pessoa conduziu aquela pessoa mais próximo de Cristo, mais próximo de Deus. Ela vai ser uma serva, quanto mais serva de Deus, mais próximo de andar de relacionamento com Deus e o desejo de poder contribuir para o Evangelho. Essa deve ser a nossa atitude, deve ser realmente o nosso desejo. E que Deus possa nos abençoar nesse estudo e
que Deus possa realmente fazer com que nós possamos ter o desejo, em primeiro lugar, de poder caminhar com Ele, deixar Ele conduzir a nossa vida e o nosso namoro. Vamos orar. Nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai, por esse tempo que passamos juntos até aqui. Obrigado, Pai, pela instrução que o Senhor nos trouxe na Tua palavra, Senhor. Que possamos considerar, Senhor, possamos realmente ouvir a Tua voz e ter o desejo no nosso coração, Pai, voluntariamente, de servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, Pai, inclusive na questão do namoro. Seja feito para a glória e honra do Teu santo e excelso nome, Pai. Nós oramos assim agradecido em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.